Olá, sejam bem-vindos ao 33º episódio do Quarto Excepcionais. Oi, Dulce. Olá, Ive. Prazer estar aqui de volta. É verdade, é muito bom voltar, né, Dulce? Nós demos uma pausazinha, final do ano passado, janeiro desse ano, mas agora em fevereiro a gente está voltando aí com força total, aulas quinzenais. Para quem não nos conhece, esse é o canal Quartas Excepcionais. Eu e Dulce batemos uma bola aí com vocês sobre questões relevantes, sobre recurso aos tribunais superiores, acessos às cortes superiores. Para quem ainda não me conhece, eu sou Ive Malafaia, eu sou mestre em processo civil pela PUC de São Paulo, sou advogada, milito junto às cortes superiores já há um bom tempo. A Dulce, minha querida amiga, minha querida parceira nesse projeto, é funcionária concursada do TJ de Pernambuco, está retornando agora também, depois de um breve intervalo, à primeira vice-presidência, cuida muito bem do juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais, não é, Dulce? Oi, é um tema que eu adoro, realmente, estou muito feliz, e é bom que o Quarto Excepcionais voltou nesse momento, né, para a gente tratar de muitas questões problemáticas de fato. Isso aqui é um mundo à parte, e surgem muitos problemas, inclusive no episódio de hoje, tem questões que eu sei que são muito relevantes no nosso dia a dia, então, assim, é uma satisfação muito grande para mim estar aqui, é um momento de muito aprendizado. É verdade. O tema de hoje, pessoal, é um tema que eu gosto muito. Já tinha conversado sobre ele com a Dulce em várias oportunidades. Hoje a gente resolveu se preparar para trocar uma ideia com vocês. O tema de hoje, então, é questão superveniente na instância extraordinária. Dulce, eu queria começar já te fazendo uma pergunta. Queria, na verdade, assim, até que você fizesse algumas considerações iniciais e respondesse a seguinte pergunta: quais os tipos de questões supervenientes que nós temos e qual o fundamento legal para apreciação dessas questões supervenientes? Perfeito, Ivy. Quando a gente vai pensar nessas questões supervenientes, né, tem que pensar que, na verdade, a prestação jurisdicional ela deve ser prestada, né, analisando a questão, situação fática e de direito do momento que a gente está analisando o processo, né? Então, falando nessas questões supervenientes que podemos examinar, a gente pensa em questões fáticas e em questões de direito. Qual seria o fundamento para isso? A gente pode extrair essa possibilidade de análise de questões fáticas e de direito. O artigo 493 do CPC, que é o antigo 462 do CPC de 73, né, ele estabelece que, se depois de propostação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito do autor influir no julgamento do mérito, esse fato deve ser analisado pelo juiz. No âmbito dos recursos excepcionais, a gente pode pensar também no artigo 933 do CPC, né, que, na verdade, trata do relator, é aplicado em qualquer recurso. Então, se o relator constar a ocorrência de um fato superveniente, aquela decisão, ele deve considerar. Para apreciação, a possibilidade de apreciação dessas questões supervenientes, e por ocasião do julgamento do recurso, a gente também pode falar no artigo 342 do CPC, né? E aí, no caso, seria, não para recurso, né? A gente também aplicaria ele para recurso. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir nova alegação quando relativa a fato a direito ou fato superveniente. Então, tem alguns artigos do CPC que dão suporte a essa possibilidade de análise de fatos supervenientes. Esses são os artigos que eu acho que são importantes a gente fazer menção nesse momento, né? E a gente pode passar para outras questões e aprofunda um pouco mais o que for preciso. E agora, Ive, eu queria te perguntar como ficam essas questões supervenientes na instância extraordinária? Como é que a gente pode analisar essas questões supervenientes nos recursos excepcionais? Perfeito, Dulce. Eu concordo com você que as normas que você se referiu há pouco, elas dão fundamento para apreciação de questões supervenientes, seja de fato, seja de direito, na instância extraordinária. Porque o fundamento dessas normas, né, o que está por trás delas, é de que o juiz ele deve julgar a causa levando em conta todos os fatos e questões de direito, né, que estão envolvidas ali naquela ação, ou seja, naquela causa de pedir. Então, ainda que, enfim, o 342 esteja ali
no capítulo atinente à fase postulatória ainda. O 493 está no capítulo que se reporta a sentença. 933, na parte ali de teoria geral dos recursos, o que eu entendo que por uma questão até de lógica e numa análise sistemática do código, não haveria barreira, não haveria impedimento para que a mesma lógica que funciona para o juiz de primeiro grau, para o desembargador, não funcione para o ministro na instância extraordinária. Então, o magistrado, independente da instância que ele esteja funcionando, ele precisa julgar a causa, levando em conta todos os fatos, inclusive aqueles, e questões de direito, inclusive aquelas surgidas supervenientemente. O que eu acho importante destacar é que, no caso dos recursos excepcionais, a gente, e já falamos sobre isso em diversos outros episódios, a gente tem aí um momento de admissibilidade recursal e um momento do julgamento da causa, que é o julgamento do mérito. Na verdade, como o professor Nelson Neri diz, a gente teria até um juízo tripartite. A gente tem um juízo de admissibilidade, temos aí, dentro do juízo de mérito, um juízo de verificação da violação à lei ou à Constituição e, por fim, o rejulgamento, ou seja, o momento em que o tribunal, né, a Corte Superior, vai decidir o caso, uma vez reconhecida a existência de violação. Então, essa questão superveniente, seja ela questão fática ou questão de direito, ela só pode ser apreciada se a admissibilidade, o juízo de admissibilidade for positivo. Até porque, tentando transportar o mesmo raciocínio que acontece na instância ordinária, todas as normas que foram aqui comentadas, elas dizem respeito ao fato ou a questão de direito superveniente, tem que ser consideradas para o julgamento da causa. E o julgamento da causa na instância extraordinária só acontece uma vez ultrapassado o juízo de admissibilidade. E assim, o STJ tem inúmeros julgados no sentido de que não se pode considerar um fato superveniente caso não tenha sido ultrapassada a barreira de admissibilidade do recurso especial. E, nesse sentido, estão corroborando com o que eu acabei de explicar aqui, também o STJ tem inúmeros julgados no sentido de que a questão superveniente, enfim, seja uma questão de direito, seja um fato superveniente, ele só será apreciado no momento do julgamento da causa pelo Tribunal Superior. Nesse sentido também, Dulce, é o entendimento do professor Léo Cunha, nosso querido amigo, professor Léo Cunha, também se pronunciou, enfim, na sua literatura, no sentido de que as questões supervenientes devem ser apreciadas na instância ordinária, no entanto, existe uma fase correta para isso, que é quando do julgamento do mérito. Perfeito. Ive, já começando aqui o ano, divergindo de você, o que não é fácil para mim, eu quero falar para você que eu não consigo pensar muito essa divisão de você só poder analisar questões supervenientes na fase do julgamento do mérito. Eu fico me imaginando fazendo a admissibilidade de recursos excepcionais, lá trabalhando no artigo 1030, né? E aí eu vejo, por exemplo, que tem uma questão, tem um fato superveniente, o julgamento de um tema, e que o julgamento daquele tema leva à negativa de seguimento do recurso excepcional. Então, na minha ótica, eu não consigo imaginar como é que eu não posso fazer isso se eu estou diante da admissibilidade. A gente já trabalhou, a gente já conversou um pouco aqui a respeito disso, sobre esse juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais. O que é que o artigo 1030 traz? Será que é realmente só admissibilidade ou será que nós analisamos mérito? Né? Então, eu fico pensando, eu não consigo, eu acho que seria muito difícil a gente não analisar uma questão dessa e não negar seguimento ao recurso, aplicar aquele precedente. E aí, inclusive, esse é um problema grave, a gente vai tratar um pouco mais para frente disso aqui, até da possibilidade de embargo de declaração, mas eu estou com uma situação dessa no tribunal em segunda instância, na qual a apelação foi julgada, posteriormente veio uma decisão de um tema, tá?
E aí a parte opôs embargo de declaração e quer que aplique aquele tema. É um tema superveniente ao julgamento do recurso de apelação. E aí, um dos argumentos da parte é justamente de que, se eu não analisar isso, se eu não considerar esse tema, ela vai precisar interpor um recurso especial e, quando chegar na admissibilidade, vão devolver para a retratação. De fato, se esse julgado chegar lá, até por uma questão de economia processual, a gente vai ter que devolver para a retratação. Então, eu não vejo como é que a gente não pode aplicar um fato de direito superveniente na admissibilidade do recurso excepcional. Assim, no mundo que eu vivo é do primeiro juiz de admissibilidade, como você bem falou aí, a gente poderia dividir a admissibilidade dos recursos excepcionais em três momentos, seria o primeiro momento da admissibilidade, que é justamente onde eu trabalho, o segundo momento é como uma confirmação ou não dessa admissibilidade, e o terceiro momento seria justamente um julgamento do mérito. Então, talvez há quem sustente que só nesse momento do mérito eu poderia aplicar esse fato superveniente de direito. Mas, assim, na minha opinião, eu acho que a gente poderia aplicar também no primeiro juízo de admissibilidade, então, na própria admissibilidade do recurso excepcional. Dulce, a gente já começou o ano do jeito que a gente gosta, hein? Divergindo. Eu vou lembrar aqui, eu acho, se eu não me engano, o episódio 11 foi o primeiro episódio que a gente gravou em 2021, foi o nosso primeiro episódio do ano passado, que foi exatamente quando a gente conversou sobre qual era a natureza da negativa de segmento, se era admissibilidade, se era mérito, e retomando um pouco do que a gente falou no episódio 11, quando eu defendi que hoje, nos termos em que postos pelo Código de 2015, a expressão negativa de segmento está muito vinculada a um juízo de mérito, porque é um juízo de comparação do acórdão, né, do conteúdo do acórdão, da tese jurídica firmada no acórdão recorrido, com uma tese de direito firmada nos precedentes vinculantes. Então, eu tive naquele momento a oportunidade de dizer que a possibilidade, né, de fazer esse juízo de mérito pela corte local teria uma natureza aí inconstitucional, porque não há delegação pela Constituição de competência para apreciação de mérito. Apenas o que existiu foi uma opção legislativa enfim, para barrar, né, os recursos manifestamente inadmissíveis, para que só subissem, de fato, para o juízo ad quem aqueles que efetivamente podem ter o seu mérito julgado. Então, sendo coerente com o que eu já sustentei, e sendo coerente com o que defende, na verdade, a maioria da doutrina e a jurisprudência do próprio STJ, se a questão de direito ou fatos supervenientes só podem ser apreciados quando do julgamento do mérito, o correto é que apenas no Tribunal Superior essas questões sejam apreciadas. Então, assim, isso, Dulce, eu falo quando você está falando aí de um repetitivo, né, de uma decisão vinculante. Se essa decisão vinculante ela for posterior, então, assim, se a gente tem uma decisão vinculante que já tinha sido proferida, né, já tinha, quando do julgamento, do agravo, da apelação, eu entendo perfeitamente seu raciocínio. Sim, o 1030 diz que ali tem que ficar barrado, e se o acórdão recorrido não tiver em consonância com esse entendimento, tem que voltar para fazer a retratação. Mas quando essa tese de direito é firmada a posteriori, eu entendo que agora essa questão de direito superveniente só vai poder ser apreciada pelo Tribunal Superior, somente se o recurso puder ser admitido. Perfeito, Ive. Isso é um grande problema. A gente trata dessa questão aqui, mas isso tem uma repercussão muito grande. Então, assim, eu até estava analisando hoje a jurisprudência do Tribunal do STJ, um julgado do STJ, e ele fala, eu acho, não sei se é do STJ ou se é do STF, ele fala justamente isso, que para você analisar essa questão superveniente, teria que ser no julgamento do mérito, após ultrapassado a admissibilidade. Mas, assim, o STJ tem inúmeros julgados nesse sentido. Mas, assim, realmente, pensando no 1030, eu realmente acho que... Mas concordando em parte com você, eu entendo que, assim, o direito está posto, ainda que, no meu entender, em dissonância com o texto constitucional, mas considerando o direito posto e considerando a competência que foi outorgada ao tribunal local para fazer esse juízo de mérito, eu entendo que, na prática,
faça sentido você aplicar. A questão aí é que essa nova redação, essa redação do 1030, dada lá pela já amaldiçoada aí, Lei das Maldades, Lei 13.256 de 2016, é que confundiu o que não poderia ser confundido, mas eu entendo o que vocês precisam fazer na prática, alinhado com o que está escrito no 1030, mas é que eu acho que o 1030 por uma também questão destoa. Perfeito. Até por uma questão, Miriam, no nosso dia a dia, isso é feito até por uma questão de como o Bia foi pensado, é para que os processos não subam, eu resolvo aqui. Então, como é que eu não vou aplicar? Qual o sentido de eu não aplicar aquilo ali se o processo vai subir? Então, até pelo movimento que o 1030 pretende, né? Sim, sim. Não concordo, mas te entendo. Eu queria te fazer outra pergunta, Dulce. Com relação ainda às questões, né, de fato, de direito, supervenientes no âmbito dos tribunais superiores, eu queria saber se você vislumbra alguma limitação para a apreciação dessa questão superveniente no julgamento do mérito, ou seja, situação ideal, juízo de admissibilidade positivo, né, superado, a Corte Superior vai fazer o julgamento de mérito do recurso e a parte, enfim, recorrente, recorrido, que seja, peticionou, enfim, suscitando aí um fato novo ou uma lei que superou a anterior, enfim, uma questão de direito, uma decisão vinculante, enfim, existe aí alguma limitação na apreciação dessa questão superveniente? Eu acho que entenda que é possível a análise dessa questão superveniente na admissibilidade de recursos excepcionais ou por ocasião do julgamento do mérito. Eu acho que a gente tem que pensar no que foi devolvido naquele recurso. Então, eu acho que a gente está preso ao capítulo impugnado. Eu acho que isso não dá para analisar uma questão, um fato superveniente, uma questão de direito superveniente que não seja relacionada àquele capítulo. Então, eu acho que a gente fica preso à questão do capítulo, né? A doutrina também, a jurisprudência também limita a questão da admissibilidade, e aí eu fico imaginando é tão confuso esse 1030, imagina que uma questão nem estava pré-questionada, né? Ela não superaria a admissibilidade, e é uma questão de ordem pública, e aí eu posso analisar ela por ocasião do julgamento do mérito? Será que eu poderia? Porque essa questão não superou a admissibilidade, não estava pré-questionada. Eu vou poder analisar essa questão no julgamento do mérito? Não sei o que é que você acha disso, se será possível ou não, né? Porque a gente já acha que a gente já tratou aqui disso, que a questão de ordem pública a gente não analisa na admissibilidade, mas por ocasião do julgamento do mérito seria possível. Eu acho que foi nesse sentido, né, Ive? Mas, às vezes, acontece da matéria não estar pré-questionada. E eu imagino até que esse fato superveniente, ele é novo, ele é superveniente, então, de fato, ele não foi decidido no tribunal. E aí, poderíamos analisar essa questão? O que é que você acha? Mas, então, é aí que entra tanto o que a gente falou agora há pouco, e que é o entendimento consagrado pelo STJ, como pela doutrina, e o professor Léo Cunha fala exatamente isso. Se essa questão ela surge ainda no momento que está pendente o julgamento no tribunal ordinário, então, assim, tem uma apelação pendente de julgamento, um agravo, e aí o STJ, por exemplo, firma um entendimento em repetitivo. Certo. Então, ele é superveniente ainda na instância ordinária. Então, para que ele possa ser analisado pelo Tribunal Superior, precisa haver o pré-questionamento. Então, a parte precisa suscitar essa questão no tribunal ordinário, o tribunal ordinário precisa decidir essa questão, e uma vez decidida, essa questão estará pré-questionada e vai ser levada para o Tribunal Superior. Se essa questão surge após o julgamento na instância ordinária, aí a gente tem exatamente o exemplo de uma questão superveniente na instância extraordinária, que é a questão que não existia na época do julgamento da instância ordinária, mas agora existe, mas ela não está pré-questionada. Então, como ela não está pré-questionada, ela não pode ser apreciada até o momento de rejulgamento. Então, assim, ela não está pré-questionada, então ela, enfim, precisa ser feito um juízo de admissibilidade recursal em cima das razões que já existem,
precisa ser feito um juízo de verificação se aquela norma que foi apontada como violada foi violada ou não. Aí, abrindo-se o espaço, cassando-se o acórdão recorrido, abrindo-se espaço para um rejulgamento, aí sim essa questão superveniente ela vai ser apreciada. Eu faço só uma ressalva aqui, Dulce, porque a maioria da doutrina e os próprios julgados do STJ, quando se referem ao momento, né, de julgamento dessa questão superveniente, eles falam no julgamento do mérito. Mas, como você sabe, eu parto dessa tripartição defendida pelo professor Nelson Nery. Então, o julgamento do mérito, obviamente, ele começa assim que ultrapassada a admissibilidade. Então, esse momento que eu chamo de juízo de cassação, né, de verificação, se a violação existe ou não, isso já é mérito. Então, assim, a maioria da doutrina não faz essa diferença. O que eu defendo aqui é que a apreciação desse fato superveniente, ele tem que existir só na fase de rejulgamento. Então, é um momento específico dentro do julgamento do mérito. Mas a maioria da doutrina não faz essa diferença. Então, se superou a admissibilidade, tem que olhar a questão de direito superveniente, tem que olhar o fato superveniente. Inclusive, Dulce, com relação à nossa terceira questão, que você muito bem respondeu com relação à limitação, né, da apreciação dessa questão superveniente, o professor Luiz Wambier, ele, enfim, trata muito bem dessa questão e ele destaca um ponto muito importante, que a questão superveniente, e aí ele fala especificamente da questão de fato superveniente, ela não pode ser apreciada se ela dá ensejo a uma nova causa de pedir. Na verdade, o que ele diz é a questão de fato em geral, ela tem que ser restrita, ele chama de fato secundário, relativamente à causa de pedir que já está posta. Então, o que o professor Wambier entende? Ele diz, olha, a questão de fato, ela vai poder, eventualmente, agregar uma nova causa de pedir se não tiver havido a citação do réu. Se já tiver havido a citação do réu, se este concordar. Então, transportando esse raciocínio para a instância extraordinária, com muito mais razão, se este fato superveniente, na verdade, agregar consigo uma nova causa de pedir, você não pode fazer uma acumulação de ações na instância extraordinária. E eu entendo que esse raciocínio do professor Wambier se aplica também para a questão de direito. Não se pode trazer uma questão de direito que implique uma nova causa de pedir na instância extraordinária. Agregando aí aos argumentos que você já falou com relação à devolutividade, com os quais eu concordo totalmente. Perfeito, Lívia, observação muito importante, eu concordo também, é importante definir isso bem direitinho. Por fim, Lívia, eu acho que esse ponto aqui não é um ponto muito tranquilo, mas eu acho importante a gente delimitar bem direitinho aqui, né, qual o momento para alegação desse fato superveniente, para que fique bem correto. Você falou um pouco aí a respeito da oposição de embargo de declaração, quando surge esse fato superveniente, mas eu acho bom a gente fechar nessa questão aqui de qual é o momento correto para se alegar esse fato superveniente. Dulce, eu sei que essa questão talvez desperte aí controvérsias entre nós duas. Eu acho que o artigo 933, ele já traz aí uma boa dose da resposta que a gente precisa dar a essa pergunta, porque o 933, ele diz que essa questão, ela pode ser alegada até a pendência do julgamento, ou seja, o que me parece, o que se extrai da redação do 933, caput, parágrafo 1º, parágrafo 2º, é que enquanto o julgamento não foi encerrado, essa questão pode ser trazida. O que acontece? Se for antes do julgamento, o relator tem que intimar as partes para que elas se manifestem, caso ele tenha percebido essa questão de ofício. Caso tenha sido alegado por uma parte, a outra tem que falar. O parágrafo 1º diz que se essa questão surgir no decorrer do julgamento, o julgamento tem que ser suspenso e tem que ser dado visto parte que sobre essa questão não se pronunciou. E aí o parágrafo 2º fala que se essa questão surgir com voto vista, tem que voltar. O julgamento, inclusive, tem que ser feito à luz da questão superveniente e tem que ser devolvido para a apreciação de todos os magistrados, inclusive daqueles que já votaram. Então, assim, o momento é até antes do encerramento do julgamento. E agora vem a questão polêmica. Se a questão superveniente surge após o julgamento,
se ela poderia ser evocada em embargos de declaração. E aí, Dulce, eu vou me remeter rapidamente, a gente tratou dessa questão no episódio 4 do Quartas Excepcionais, quando a gente até discutiu 2 artigos de queridos amigos e professores, o professor Júlio Rossi e o professor Marco Aurélio Peixoto, que escreveram sobre o mesmo tema, ainda que usando acórdãos paradigmáticos distintos, mas um defendia a impossibilidade, né, de usar, de manejar os embargos de declaração para trazer e aplicar, né, decisão vinculante superveniente, que foi o Júlio, e o outro defendia justamente o contrário, a possibilidade do manejo de embargos de declaração para tanto. Naquela época, eu me associei ao que foi defendido pelo professor Júlio Rossi e defendi que os embargos de declaração não se prestariam para reformar, talvez, o julgado, promover, na verdade, um rejulgamento da causa para apreciar uma questão que tenha surgido após o julgamento. E continuo pensando a mesma coisa, me embaso no 933, que para mim fica muito claro que o encerramento do julgamento é um limite, e o próprio 1022, parágrafo único, nos seus incisos 1º e 2º, quando permite aí a oposição de embargos para que o embargante possa suscitar a apreciação de decisões vinculantes, a redação da lei me deixa muito claro para mim a ideia de que essa decisão vinculante, ela tem que existir quando do julgamento do feito que gerou a decisão embargada. Então, assim, não me parece que ali, a ressalva ali, né, o texto do parágrafo único do artigo 1022 abra brechas aí para que isso possa ser feito se a questão de direito for superveniente. Mas eu acho que você não concorda comigo, não é, Dulce? Na verdade, quando a gente gravou o quarto episódio do Quarta Excepcionais, a gente analisou uma decisão do STJ, foi no embargo de declaração em habeas corpus 109.530 do Rio de Janeiro, e na época nós duas realmente a gente defendeu não ser possível a mudança, né, em embargo de declaração por esse fato superveniente. Na época a gente defendeu isso aí. Eu confesso para você, Ive, que às vezes eu fico um pouco na dúvida disso. Estou com um caso exatamente desse, né, porque foi muito bom quando você pontuou aí sobre o 933 e o momento que surge esse fato superveniente, né, o momentozinho do julgamento que ele pode surgir. Mas é possível que o julgamento se encerre e aí ele surge depois. E aí, seria possível vir embargo de declaração? Isso está chovendo no tribunal. Então, assim, é uma questão que precisa realmente ser analisada, se será possível, em embargo de declaração, fazer isso aí. Tem julgados do STJ, realmente, novos, dizendo não ser possível em embargo de declaração, se trata de um recurso de fundamentação vinculada, então não seria possível analisar essa questão que não está no artigo 1022, mas é um ponto que eu prefiro me manifestar mesmo mais para frente. Perfeito, Dulce. Eu acho que a gente está aqui para isso, né? Para a gente sempre amadurecer o que a gente debate aqui. A gente tem recebido muitos feedbacks, então, às vezes, vem uma ideia, a gente conversa com alguém que nos acompanha, ou então, enfim, sai uma decisão nova, ou alguém escreve, publica algo novo que vai estar sempre nos fazendo refletir sobre os temas polêmicos aí, relacionados às cortes superiores. É isso aí, pessoal. É sempre uma satisfação estar aqui. A gente agradece muito àqueles que nos acompanham. Então, continuem mandando sugestões, temas, né, Ive, que a gente aqui começa 2022 com tudo e trataremos de muitas questões por aqui. Então, agradecemos a todos a participação e é sempre bom estar com você, Ive. Dulce, eu que agradeço essa parceria. Acho que esse projeto tem sido engrandecedor para nós duas e espero que também esteja contribuindo aí para todos que nos acompanham. A gente pede que vocês sugiram temas, se inscrevam no nosso canal, sigam a nossa página no Instagram, @quartosexcepcionais, e até o próximo encontro, pessoal. É isso aí, até.